Bom, e nós vamos dar continuidade à série Os Elementos da Crucificação e seus efeitos na nossa vida. E eu vou falar sobre os cravos, né? Eu te perdoo. A promessa de Deus nos cravos. A promessa de Deus nos cravos é o perdão. E eu queria, para começar, eu queria convidar você a dar uma viajada comigo, né? Eu queria convidar você para a gente estar indo até o Gólgota, né? Até o lugar da crucificação, né? Nós vimos já Jesus com a coroa, né? Com a coroa de espinho na cabeça. Nós já vimos o cuspe, né? Os açoites. E agora os soldados chegam com Jesus até o Gólgota. E os soldados deitam Jesus sobre a cruz. E nós precisamos lembrar que Jesus está muito ferido, né? Ele foi açoitado, né? O corpo dele está muito machucado. E os soldados colocam ele sobre a cruz. Então, imagina esse momento, né, de Jesus ali deitado sobre aquela cruz, os soldados forçando ele, né, forçando o braço dele, né, porque a cruz ela já tinha o furo do prego, né, então a mão de Jesus ela tinha que chegar ao furo para que fosse pregado, né, para que o cravo fosse pregado. E imagine aqueles soldados ali com os joelhos sobre o braço de Jesus, né? Forçando o braço de Jesus para chegar até aquele buraco lá onde que eles teriam que colocar o prego. E aí, eu não sei você, mas você já pensou em quem era que estava ali naquela cruz? Você já pensou nisso? Ele não era um homem comum, ele era filho de Deus. Ele era um homem que havia feito muitos milagres. Nós estudamos os milagres de Jesus aqui, né? E um pouco antes ali, ele tinha curado, ele tinha colocado de volta a orelha do soldado, né? Ele multiplicou pão, ele multiplicou peixe, ele alimentou muitas pessoas, ele curou cego, ele curou coxo, ele ressuscitou um morto. Você consegue imaginar quem era esse homem que estava ali naquela cruz, sendo dominado, né, por aqueles soldados ali, né? Porque ele não resistiu, ele não tentou fechar a mão dele, ele não tentou puxar a mão dele, ele podia, ele era Deus, ele era o Filho de Deus. Se ele desse ordens, né, para os anjos viriam, mas ele não fez nada, ele simplesmente se entregou ali. E por que ele fez isso? Por quê? Por que ele aceitou a coroa? Por que ele aceitou a humilhação? Né? Por quê? Por amor? Sim, por amor. Mas, quando Jesus olhou para a mão dele ali, ele viu uma lista. Jesus viu uma lista quando ele olhou para a mão dele. Uma lista, mas que lista foi essa que ele viu? Abram comigo em Colossenses 2, 13, do 13 ao 15, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenância e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Quando Jesus olhou para a mão dele, ele viu a lista dos meus pecados.
Ele viu a lista dos seus pecados. Quando ele olhou ali e ele viu que ele era o único que poderia mudar essa situação, porque nós estávamos mortos, né, separados de Deus. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, se não tivesse sido cravado ali, aquela lista, nós íamos ficar separados, nós nunca mais poderíamos nos encontrar com o Senhor, porque o pecado nos separa de Deus, né? O pecado, ele nos separava de Deus. Então, Jesus precisava levar os nossos pecados naquela cruz, né? Ele sabia que o preço do pecado era a morte, né? E ele sabia que se ele resistisse, nós teríamos morte eterna. Mas como ele não resistiu, como foi pregado naquela cruz, essa lista dos nossos pecados, hoje nós podemos ter a eternidade com o Senhor, né? E uma vez, né, que ele não poderia suportar a eternidade sem a minha companhia, sem a sua companhia, ele escolheu os cravos, né? Mas, e aí? É só isso? Ele morreu por todos os nossos pecados? E tá bom? Eu só preciso saber disso? Não. Romanos 3, 21 e 26 diz assim. 21 ao 26 diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em toda tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Pela graça de Deus, alcançamos o alvo. Nós não temos nada a oferecer, ao Senhor. Fomos justificados sem merecer. Jesus, ele passou por tudo que ele passou naquela cruz, por nós, e nós não merecíamos, né? E ele nos justificou. O simples caminho, a graça, é a fé em Jesus Cristo. Então, não é para qualquer um, é para quem professa a fé em Jesus Cristo. Quem professa a fé em Jesus Cristo tem a sua lista de pecado, de transgressões pregada na cruz do Calvário. Eu fiz uma lista aqui. Bom, e tudo bem, ele levou os meus pecados, ele me perdoou, né? E quando a gente chega diante de Jesus e a gente confessa os nossos pecados, ele nos perdoa. Mas muitas vezes a gente não se perdoa. Muitas vezes você não consegue perdoar as coisas que você fez. Aí você fala assim para mim, mas você não sabe dos meus pecados. Você não sabe o que eu fiz. Foi muito cruel. Eu magoei muito o Senhor. Eu pequei contra meus entes queridos. Eu fiz coisas horríveis. Eu não consigo me perdoar. Aí eu convido você a olhar para a lista. Essa é a lista. Jesus estava com a mão aqui. O cravo passou a lista. Passou a mão de Jesus. E o sangue de Jesus
ficou sobre os pecados. Então, quando você achar que o que você fez, sabe, você não consiga se perdoar, lembra da lista. Lembra do sangue, porque não tem mais nada lá, não dá para ver, só dá para ver o sangue derramado sobre a lista. Quando nós entendemos isso, sabe, porque é tão fácil alguém falar assim, Jesus morreu na cruz por mim, por você, levou todos os seus pecados. Não é fácil falar, mas quando você entra, sabe, entra ali naquela via dolorosa, quando você consegue visualizar Jesus passando por tudo aquilo que ele passou por mim, por você, e nós nem merecemos o que ele fez, sabe? Então, se existe algo na tua vida, sabe, que você acha que é grande demais para ser perdoado, lembre-se, um cravo de mais ou menos 12 centímetros atravessou a lista do meu pecado e do seu, e pregou Jesus naquela cruz, e o sangue de Jesus veio sobre essa lista. E também você precisa entender que quando nós aceitamos Jesus, quando nós entregamos nossa vida, quando nós pedimos perdão, quando nós nos colocamos diante do Senhor, toda condenação não existe mais. Como diz em Romanos 8:1, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, o perdão, o que Jesus fez por mim e por você, foi para sempre. Não tem como mais o diabo cobrar sobre isso. Não tem como o diabo te acusar. Se você se arrependeu, se você colocou diante do Senhor, acabou. Ele não pode te acusar. Ele não pode te acusar porque o sangue de Jesus cobre todos os pecados. E ainda falando sobre perdão, a gente quer, né, a gente se coloca diante do Senhor e a gente pede perdão, mas muitas vezes a gente não consegue perdoar. Talvez Deus possa te trazer agora, nesse momento, alguma situação, sabe, que você tenha passado, né? Alguma coisa que você viveu, alguma coisa que te fizeram. Muitas vezes é na família que isso acontece, né? É onde a gente precisa mais de segurança, mais de amor, é onde a gente muitas vezes é mais machucado, né? E muitas vezes isso penetra na gente, isso fica em nós, né? Uma vez eu ouvi uma coisa muito legal sobre o perdão, né? Que quando você não perdoa, é como se você tivesse um morto na tua sala, um caixão com uma pessoa morta na tua sala. Todas as vezes que você passar por lá, você vai olhar e aquilo vai te fazer mal, aquilo vai te trazer uma sensação estranha. E é verdade, porque quando você não perdoa uma pessoa e você a vê, você sente, né, alguma coisa, ou alguém fala, você já torce assim a boca. Por quê? Porque aquilo te faz mal. E hoje, nessa noite, eu quero te convidar a perdoar. Quero te convidar a liberar perdão. E se você se você tiver a oportunidade de ver a pessoa, de estar com essa pessoa, peça perdão a ela. Peça perdão. E aí, você pode me falar, mas e se ela não me perdoar? O perdão, ele é contagiante. Quando você se humilha diante de alguém, pedindo perdão, mesmo que você não esteja errado, mas que você sabe que aquela pessoa tem algo contra você, e você chega e fala, me perdoa, se eu te fiz algo, me perdoa. Essa pessoa, ela é automaticamente contagiada
pelo amor de Cristo, e ela aceita o teu perdão, e muitas vezes eu que tenho que te pedir perdão, eu que tenho que te pedir perdão. Então, assim, sabe, olhando para a cruz, olhando para o sacrifício de Jesus, olhando por tudo que Jesus fez naquela cruz, por mim, por você, olhando para a lista cheia de sangue, olhando para isso aqui, sabe? Eu quero que você se examine. Sabe por quê? Porque ele levou os nossos pecados naquela cruz. Mas nós, muitas vezes, temos pecados que ainda não foram confessados. Nós, muitas vezes, saímos da direção. Nós, muitas vezes, pecamos. E muitas vezes nós não pedimos perdão, porque a única coisa que o Senhor quer de nós é que a gente caminhe sem pecado, é que a gente esteja ali com Ele todos os dias, caminhando. E se você peca, né, porque nós somos seres humanos, não é verdade? Nós pecamos, mas o Senhor, Ele está sempre lá. E Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. E nessa noite eu quero te convidar, sabe? Eu quero te convidar a se entregar ao Senhor, a pedir a Ele, sabe? Se tem algo errado, se alguma coisa está te tirando a paz, né? Às vezes um pensamento, um sentimento, algo que você fez, algo que você disse, ou alguma pessoa que você magoou, sabe? O dia e a hora é essa, de você entregar diante do Senhor, né? De você se colocar e pedir perdão e saber que Ele vai te perdoar e Ele vai renovar o sentimento, Ele vai tirar a dor, Ele vai curar a tua alma, né? Porque o pecado muitas vezes nos deixa doente. Então, eu queria que você se colocasse de pé nessa noite, sabe? Eu queria que você entendesse o que foi aquilo que o Senhor fez por nós, o que foi os cravos, né, na cruz. E quando Ele aceitou, porque Ele aceitou, quando Ele aceitou aquele cravo na mão dele, Ele disse: eu te perdoo. Amém? Então, assim, que você possa se colocar diante do Senhor e que você possa se expor ao Senhor hoje, sabe? Vai até lá, sabe? Vai até o Calvário, veja o sacrifício que Ele fez, veja como foi aquilo, sabe? Como foi se entregar daquele jeito por nós, pelos pecados, para que a gente pudesse estar diante de Deus, para que a gente tivesse a vida eterna, para que o diabo não tivesse poder sobre nós. Então, se coloque, sabe? E se existe também no seu coração alguma coisa contra alguém, sabe? Entrega na mão de Deus em primeiro lugar, mas se você tiver a oportunidade, vá até essa pessoa, liga, sei lá, faz alguma coisa, mas não fique com ela, sabe, presa em você, não fique com esse defunto na tua sala, sabe? Libera a vida dessa pessoa, porque com certeza ela também sente algo ruim quando olha para você, né? E na hora que o perdão for liberado, as duas pessoas, você e a outra pessoa, com certeza terá uma vida plena, né? Uma vida diante do Senhor. E o que nós precisamos entender também, como cristãos, né? Que o sacrifício que Jesus fez naquela cruz lá, que foi por mim, foi por você, vale a pena a gente viver pelo Senhor, vale a pena a gente seguir a Cristo, vale a pena a gente estar sempre ali, diante da cruz, diante de Deus. Amém? Senhor, eu quero te agradecer em primeiro lugar, Pai.
Quero te agradecer, eu quero te agradecer pelo sacrifício. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor não precisava fazer nada daquilo, Pai. Nós sabemos que não, mas o Senhor escolheu a cruz, o Senhor escolheu os cravos, o Senhor escolheu nos perdoar, o Senhor escolheu viver conosco na eternidade. Por isso, Senhor, por isso aquilo tudo, Pai. Obrigada, Senhor, que todos os dias o Senhor venha sobre nós, nos lembrando do Teu sacrifício, que possamos viver, Senhor, uma vida diante do Senhor, que o nosso coração, Senhor, seja Teu, que nós possamos, ó Deus, acreditar, Senhor, em tudo que o Senhor fez por nós, Pai, naquela cruz, Senhor. Pai, eu também, Deus, quero pedir, Senhor, para que o Senhor venha sobre os nossos corações. Se existe algo em nós, sabe, uma falta de perdão, Senhor, que o Senhor nos ajude, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que o perdão é uma decisão, Senhor, mas muitas vezes para decidir nós precisamos do Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a tomar essa decisão, Pai, a perdoar, Senhor, como o Senhor nos perdoou, Pai. Oh, Deus querido e santo, que a cada dia a gente possa viver a vida que o Senhor tem para nós, que nós sejamos sempre, Pai, apaixonados por Ti, que a gente possa a cada dia ser merecedor, ó Senhor, de tudo que o Senhor fez por nós. Eu sei que nós não somos, Pai, merecedores, que o Senhor fez tudo isso, Senhor, por amor, ó Pai. Obrigada por Teu amor, Senhor. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor fez naquela cruz. E obrigada por nos mostrar também, Senhor, né? Por nos mostrar, Senhor, tudo aquilo lá, Pai. Que o Senhor possa cada dia mais, Senhor, vir sobre nós, vir nos conscientizando, ó Pai, que vale a pena te servir, vale a pena te amar, vale a pena, Senhor, vale a pena, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém.